Bom, pessoal, então assim, para nós iniciarmos o nosso projeto, nós vamos trabalhar aqui nessa partezinha do nosso layout, tá certo? Vejam que ele já veio com um padrão com Hello World, né? Automaticamente, a gente vai clicar nele e a gente vai apagar. Bom, nós temos que deixar o nosso layout com a mesma cara que está no emulador que eu havia mostrado para vocês. Ó, deixa eu chamar aqui novamente o nosso projeto de IMC. Ó, então nós temos aqui o nosso projetinho de IMC, né? Então nós temos que ter ali, ó, peso e um espaço para peso ser digitado. Depois nós temos altura e um espaço para altura ser digitado. E aí nós temos um calcular. Vejam que este calcular aqui, pessoal, ele é um botãozinho, tá? Só que, na verdade, eu peguei uma imagem lá na internet e eu utilizei essa imagem como botão. Então, ele é um image button. Bom, então nós temos quais componentes aqui para desenvolver na nossa aplicação. Eu tenho um plain text, um edit text, plain text, edit text e image button. O plain text, pessoal, ele é justamente como uma label, como um rótulo para mostrar ao usuário, indicar ao usuário o que ele deve fazer na tela. Esse risquinho aqui é um edit text, serve para o usuário editar, serve para ele inserir algo dentro desse campo, tá? E quando nós clicarmos no botãozinho, ele mesmo fará o que nós mandarmos dentro da aplicaçãozinha, tá certo? Vamos voltar aqui então e vamos deixar com aquela mesma cara do layout. Vamos voltar aqui e vamos verificar o que está escrito aqui na barrinha IMC, certo? O que está escrito aqui? IMC exercícios. Vamos modificar também. Vamos começar, então, pela modificação do nome da barrinha ali, do nome do nosso projeto. Onde é que nós iremos modificar isso? Aqui, ó, no values, acessaremos o strings.xml. E é justamente onde nós temos string name, app name. Bom, já indica que é o nome da minha aplicação, né? Que é o que está na barrinha ali, ó, IMC exercícios. O que eu vou colocar? Vou colocar exatamente como está lá no projetinho rodando que eu mostrei inicialmente para vocês. Então, deixarei exatamente IMC. Vou salvar e vou retornar lá para o nosso layout. Vamos ver se vai modificar. Perfeito, modificou. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o quê? Vamos puxar, então, plain text, né? Escrito lá peso e depois um plain text altura e depois os campos que nós temos para o usuário poder digitar o peso e a altura. Bom, vejam aqui, ó, eu tenho uma paleta de componentes do Android Studio, tá? Então, quando nós falamos em um plain text ou um text view, né, nós podemos ver o plain text, que é o tamanho normal de uma fonte, o large text, que é um tamanho maior, medium text é o tamanho mediano para a fonte, ou um small text, que é um tamanho menorzinho para a fonte. Tanto faz tu escolher qualquer um desses, tá? Ele, de qualquer forma, vai ter a mesma funcionalidade daquele que nós vimos na aplicação. Bom, eu vou pegar um large text, porque ele é um pouquinho maior, dá para visualizar melhor, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Vou colocar um large text. Primeira coisa que nós faremos quando puxarmos, então, um componente é dar 2 cliques. Clicar nos 3 pontinhos que nós temos aqui. Ir no New Resource, ir ao New String Value. E vamos ter que colocar o Resource Name. O que é o Resource Name? Pessoal, nada mais é do que um nome de identificação para uma variável. Então, vou colocar o seguinte. Se eu tenho um text view, tá? Eu vou colocar um txt peso, tá? Por que eu coloco txt na frente? Só para identificar que é um text, tá? Então, é uma padronização que nós utilizamos. Caso um dia tu pegue a tua aplicação e tu passe para um outro programador, fica melhor dele conseguir associar o que é cada componente pela nomenclatura que nós demos a ele, tá? E o Resource Value é justamente o que o usuário vai enxergar. Então, o que o usuário tem que enxergar na tela? Bom, ele tem que enxergar isso aqui, ó, peso, 2 pontos, tá? E eu vou clicar em OK.
Bom, automaticamente veio o peso 2 pontos, que é o que o usuário vai enxergar ali na aplicação. E eu também tenho que fazer uma coisinha, eu tenho que dar 2 cliques novamente, pessoal. E eu vou acessar o ID. ID significa o quê? Ó, identificação ali do teu componente. Então, a identificação será a mesma que nós temos aqui após a barrinha. Então, eu colocarei, ó, TXT, peso. Só dá um Enter. Tá tudo certo. Se tiver que programar em cima desse componente, tu pode programar porque já está correto, tá certinho? Agora eu vou puxar um outro large text que é para indicar ao usuário que ele digite, então, a sua altura. Qual é o processo? Puxei um componente, darei 2 cliques no componente, clicarei nos 3 pontinhos, New Resource, ou seja, novo recurso, New String Value, ou seja, novo valor de string. Vocês querem ver? Nós vamos colocar aqui a nomenclatura, vamos colocar aqui o que o usuário vai enxergar e lá no strings XML que eu havia comentado com vocês antes, já estará atualizado, tá? Então, é um text view, não é um text view, então eu vou colocar um txt, altura, ó, vejam padronização de nomenclatura, tá? O que o usuário vai enxergar? Altura, 2 pontos. Vou dar um OK. Depois que nós fizermos isso, nós vamos fazer o quê? Vamos dar 2 cliques novamente e vamos modificar o ID. Qual vai ser o ID? A mesma coisinha que está depois da barra. TXT, altura, só dá um Enter. Perfeito, posso programar em cima desse componente da altura, tá? Agora, eu tenho que pegar a partezinha lá onde o usuário vai poder digitar tanto o peso quanto a altura. Então, nós vamos acessar a paleta aqui de componentes e vamos lá mais para baixo, onde diz Text Fields, né, que são campos de texto, e nós podemos escolher qualquer um desses componentes. Claro que usaremos da lógica, né? Então, tem o Plain Text, que serve para qualquer tipo de dado a ser inserido, Person Name, que indica para o usuário que ele digite apenas o seu nome e sobrenome, Password Numeric, e-mail, fone, Postal Address, Multiline Text, então é um texto com várias linhas, com observação, sugestões, críticas, né? Time, date, number signed, significa que é um número sem vírgula, né? Um número inteiro. Number decimal, significa que é um número com vírgula. Vejam, peso e altura podem ser números inteiros ou com vírgula. Bom, eu posso ter 58,5 kg, eu posso ter 45,5 kg, eu posso ter 101,5 kg, não posso? Tranquilo, então se é com vírgula, nós vamos pegar o decimal, tá? Então, vou posicionar aqui ao ladinho de peso, mesma coisa, puxei um componente, 2 cliques, 3 pontinhos, New Resource, New String Value. Resource Name, bom, se é um campo de edição de texto, então eu vou colocar o quê? Bom, é Edit Text, editar texto, então eu vou colocar EDT, como nomenclatura padrão, tá? E vou colocar, bom, o que ele vai digitar aqui? Peso, bom, então, ok, vou colocar EDT, peso, certo? No Resource Value, o que nós colocaremos? Bom, tu não precisa colocar nada, por quê? Porque o usuário, ele é que vai informar algo, tá? Então, nós vamos deixar em branco e vamos dar um ok. Só que devemos seguir a mesma regrinha que eu havia comentado anteriormente com vocês. Devem dar 2 cliques novamente, devem pegar o que está após a barra e colocar repetidamente aqui no ID. Então, vai ficar EDT, peso. E aí, faremos o quê? Enter. Pronto, esse componente já se encontra apto a ser programado, tá? Então, nós vamos fazer o que agora novamente? Pegar o number decimal, colocar o ladinho ali de altura. Vamos fazer o mesmo processo. Nomenclatura padrão EDT. E ele vai digitar altura, então vai ficar EDT, altura, certo? Não vou colocar nada porque é o usuário que vai digitar algo naquela caixinha. Então, vou colocar o okzinho, repito lá os 2 pontinhos e no ID eu informo EDT altura.
Certinho, pessoal? Bom, agora eu quero dar uma dica para vocês. Nós temos um botãozinho ali que eu havia mostrado para vocês, escrito cadastrar e tal, né? Então, nós podemos pegar lá na internet um botãozinho, tá? Tu pode salvar em qualquer lugar do teu computador, mas depois tem que copiar essa imagem para dentro do Drawable, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui como é que se faz. Gente, olha só, eu já tinha feito download, então, da minha imagem, das imagens em geral ali do projeto, tá? E então, eu salvei essa imagem no lugar qualquer, que foi na área de trabalho, ali eu criei uma pastinha chamada imagens e eu acabei salvando as imagens dentro dela. Bom, como é que eu faço para salvar isso, para colocar isso dentro da minha aplicação? Eu vou simplesmente, olha, vejam a nomenclatura, tá tudo minúsculo, tá? Sem acento, sem espaço. Vou clicar sobre o botão, quer dizer, sobre a imagem, né, que vai representar o nosso botão. Vou copiar, então, esta imagenzinha, vou abrir ali o nosso Android, tá? Vou clicar com o botão direito em cima de Drawable e vou colocar em Paste, que significa o quê? Colar. Ele vai te perguntar, olha só, tu tem certeza que tu realmente deseja colar essa imagem que se chama calcular.png? Ok, é exatamente isso que eu quero fazer. Então, ele colocou a imagenzinha ali, tá? Bom, agora a gente tem que puxar essa imagem como botão aqui para dentro da nossa aplicação. Então, nós temos um componentezinho ali do Android Studio que ele se chama Image Button, que é uma imagem de botão. Nós vamos clicar no Image Button e vamos posicionar ele dentro de nossa aplicação. Bom, posicionou o Image Button. Qual é a primeira coisa que tu vai fazer? Dar 2 cliques, né? Só que aqui, esses 2 cliques do Image Button serve para indicar qual é a imagem que nós estamos colocando. Então, vou clicar nos 3 pontinhos, né? E ele vai abrir isso aqui, ó. Tu quer colocar uma cor no Image Button? Não, eu quero colocar um Drawable, ou seja, tudo que estiver dentro do Drawable referente ao Drawable, que são imagens. Então, eu vou escolher, vou procurar ali onde está o meu calcular, tá? Esses outros recursos são recursos que vêm padrões do Android Studio. Vou selecionar o meu botãozinho calcular e vou dar um OK. Bom, quando eu selecionar, ele já vem as dimensões e tudo mais, tá? Dá um OKzinho. Tá perfeito aqui, ó. Ficou maravilhoso. Só que eu tenho que modificar o ID. Então, eu vou dar 2 cliques novamente. E o Image Button vai ter o ID chamado IMB, Image Button, tá? Vou botar aqui, ó, IMB, calcular. E vou dar um Enter. Bom, vamos no Strings.xml ver quais foram as modificações de atualização. Vejam, tem o TXT peso, TXT altura, EDT peso, EDT altura. O TXT peso, pessoal, ele abriu e depois ele fechou porque nós indicamos algo ao usuário, né? Então, tem uma string. Já o EDT peso, ele não tem nada, ele fecha nele mesmo porque ele não tem uma string. Então, só estamos indicando que ele existe, sim, mas que nós não colocamos nada escrito dentro dele. Tá? Aqui na parte do layout, eu quero que vocês prestem atenção na seguinte questão. Nós estamos aqui, ó, na parte do design, tá? Mas eu posso acessar a parte de configuração dele através de código, que é a parte do text. Então, nós temos um layoutzinho aqui que se chama Relative Layout, que contém todos os outros componentes. O Relative Layout, pessoal, ele é justamente responsável por deixar os componentes alinhados da forma que nós quisermos. Então, ele é um layout livre. Tu mexe os componentes, tu dispõe da forma que tu quiser, diferentemente de alguns outros. Nós temos o Relative Layout horizontal e vertical, onde alguns componentes só podem ser colocados um ao lado do outro, outros componentes um abaixo do outro, né? Nós temos o Table Layout, nós temos o Grid Layout
e assim nós vamos trabalhando aí durante este projetinho, tá? Então, todos os componentes que eu acabei indicando, eles vieram para cá, né? Então, ele tem o text view aqui, que foi o primeiro ali, que eu indiquei como txt peso, né? Vejam que ele tem o text, que ele vem lá do strings.xml como txt peso, e ele tem o ID, que é aquele segundo clique que nós damos, segundo duplo clique que nós damos, né? Dentro ali do nosso componente. Em seguida, eu tenho outro text view, que é o txt altura. Depois eu tenho um edit text number decimal, ó, do edt peso. E por último, um edit text ali do number decimal também para edt altura. Vamos colocar, temos mais ainda o botão, né? A imagem de botão. Olha aqui, ó, o src que nós temos do botãozinho, tá pegando lá da pasta Drawable, a imagem calcular, né? Que possui ID como IMB calcular, tá certo? Vou voltar para a parte do design. E mãos à obra agora. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a parte da programação dessa activity aqui, que é a activity principal. Então, qual é a programação que nós devemos fazer aqui? É a programação de receber o que o usuário digitou no peso, o que o usuário digitou na altura, pegar, calcular o IMC e quando o usuário clicar em calcular, retornar o cálculo final com aquela tabelinha lá de IMC indicando o que está certo, o que está errado, tá certinho? Então, quem é que é a classe responsável pela programação do layout do IMC? Ok? A main activity. Como é que eu sei? Venho aqui na estrutura do meu projeto, vejo, meu layout é activity underline main. Bom, então activity underline main quer dizer que eu tenho uma classe chamada main activity, tá? Ele inverte e coloca um underline. Para vocês também perceberem, todo layout ele é .xml, tá? E toda classe ela é somente uma activity. Quando nós dermos dois cliques, vocês verão que ela terá uma identificação como class. Bom, agora nós vamos para o que mais nos interessa nessa partezinha aqui, que é o cálculo. Primeiramente, quais são os componentes que nós teremos que buscar, programar, buscar informações? Então, nós temos lá dois edit texts, né? Um edit text sendo da altura, certo? Outro edit text sendo do peso. Nós temos ainda, pessoal, um botãozinho que é o IMB calcular, que ele sofre alguma programação, né? Então, todo componente que sofrer uma programação, sofrer uma ação ou participar de uma ação, então nós temos que declará-los onde? Antes desse @override, tá? Bom, só para indicar para vocês aqui, ó, o public class main activity, ele estende um app compat activity que vem padrãozinho ali do Android, significa que essa é uma activity, ou seja, ela é uma telinha, uma programação de uma telinha, tá? Esse onCreate, ele é um método responsável por criar, né, o nosso projeto, e ele vai criar o nosso projeto mostrando o que para o usuário? Mostrando o layout activity underline main. Tá certo? Então, vamos declarar aqui os nossos componentes. Então, primeiramente, vamos colocar private. Bom, lembre-se, public, private, né? Eu vou colocar o private porque eu só quero que essa main activity aqui, essa classe, essa tela consiga enxergar o componente, tá? Então, private, ó, edit. Quando eu colocar edit, eu já vou dar um Ctrl espaço que ele vai abrir as opções para mim. Eu não vou escrever até o fim, por quê? Porque nós temos que trabalhar com a importação do nosso projeto, com a importação dos componentes dele, tá? Então, vou selecionar aqui, ó, edit text e vou dar um Enter. Private, edit text, espaço. Qual é o nome do edit text que nós temos primeiramente lá no nosso layout? É o do peso. Então, nós colocaremos edt peso. Ponto e vírgula, dá um Enter. Qual é o segundo edit?
Ó, Ctrl espaço, seleciono Edit Text. Qual é o segundo? EDT altura. Ponto e vírgula, tá? E o terceiro componente é o botãozinho, que na verdade é um image button. Então, nós colocaremos private ima, ó, Ctrl espaço, seleciona image button. O nome do nosso image button é IMB calcular. Ponto e vírgula, tá certo? Bom, agora, pessoal, dentro do onCreate, nós temos que chamar os IDs dos componentes que nós colocamos lá em cima. Isso é regrinha, tá? Toda vez que eu declarar componentes aqui que estejam no meu layout, eu também tenho que chamar os IDs desses componentes, tá? Que estão lá no meu layout. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente chama o ID? Então, nós colocaremos o nome do componente, EDT peso, vai receber, ó, abre parênteses e afirma novamente qual é o tipo de componente do EDT peso, que é edit text, né? Que será encontrado, então, find view by ID, que será encontrado pelo ID. Qual é o ID? r.id.edt peso. Então, eu estou buscando lá nos recursos do Android, o R representa o resource, os recursos do Android, tá? Então, eu estou procurando os recursos do Android, o ID de nome EDT peso. Faremos a mesma coisa com a altura. Então, EDT altura recebe, entre parênteses, edit text, find view by ID será encontrado pelo ID lá nos recursos do Android, EDT altura e coloca ponto e vírgula, tá? Mesma coisa faremos com o outro componente que é o image button. Então, todo componente que tu declarar, tu tem que chamar o ID dele. Então, colocaremos IMB calcular, que vai receber, entre parênteses, um image button que será encontrado pelo ID. Qual é o ID? IMB calcular, ponto e vírgula. Certo? Tranquilo. Agora, o que nós faremos? Nós temos que prestar atenção no seguinte. Nós faremos o cálculo apenas no momento em que o usuário digitar a altura, o peso e clicar no botão, tá? Então, ali naquele momento que ele clicou, ele vai pegar as informações escritas, vai calcular e vai retornar na tela. Para fazer isso, nós temos que fazer o clique do botãozinho lá, que é o Image Button. Como nós faremos isso? Bom, nós faremos da seguinte maneira. Colocaremos IMB, calcular, que é o nome, né, do botãozinho, ponto, set on click listener. Ó, dá Ctrl espaço e a segunda opção. O que nós estamos fazendo aqui, ó? Set, seta, ou seja, modifica, né? Altera, insere. On click, bom, então modifica no clique os ouvidores. Como é que eu vou te dizer? Ele está dizendo, pessoal, que este método é um método de clique e ele será adicionado aos métodos ouvidores, ou seja, será adicionado a um método lá do Java, lá do Android, que disponibiliza que tu faça algo com esse componente, que é a ação do clique para retornar algo na tela para o usuário, tá? Então, tu seleciona o Set on Click Listener e ele vai abrir um parênteses. No momento em que ele abrir o parênteses, tu vai colocar o seguinte, new, espaço novo, né? View representa o quê? Representam os componentes da paleta lá do Android, que tu tá trabalhando com o componente, né? Então, view, quando tu colocar view, tu vai dar um Ctrl espaço e tu vai selecionar esse primeiro carinha aqui, ó. Ele pode vir na segunda opção, não tem problema nenhum, tu tem que selecionar ele. On click listener, abre chavezinha, ponto, 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 tá? É ele que tu tem que selecionar. Por quê? Vejam só, vou clicar e percebam o que está acontecendo na tela. Ele fez automaticamente o clique do botão, pessoal. Agora é só colocarmos a ação quando houver o clique.
tá? Qual é a ação? A ação é o seguinte, tu pegar o que foi digitado no peso, tu pegar o que foi digitado na altura e calcular o IMC. Como é que tu calcula o IMC? O IMC é o peso dividido pela altura ao quadrado, tá? Só que é um detalhe, todo componente que tu escreve lá dentro da aplicação, que tu permite que o usuário digite algo, ele, apesar de dizer, ó, aqui vai ser aceito só número com vírgula, número sem vírgula, número de telefone, etc., tu vai ter que fazer um parse. O que significa parse? Todo componente que permite uma edição, né, que é no caso o edit text, ele na verdade ele aceita um text, só que nós temos que transformar esse text, esse texto, para um número, que no caso, pessoal, a gente vai colocar para um parse double, tá? Por que isso? Prestem atenção, tá? Por que isso? Porque como o componente aceitou um texto, eu tenho que fazer o cálculo. Eu posso fazer cálculo com texto? Não, não posso, de jeito algum. Então, a gente vai ter que transformar esse texto para um número. Por que eu estou dizendo double? Porque eu disse que é um número com vírgula, né? Então, número com vírgula, nós temos um tipo de dado double, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma variável aqui em cima. Ó, colocar private double peso. Vou colocar private double altura e também colocarei private double IMC, que é para receber o nosso queridíssimo cálculo, tá? Aqui dentro, então, vamos fazer o seguinte. Peso, que é a variávelzinha que eu criei aqui em cima, vai receber um parse, vai receber um double, ponto, parse double. Mas da onde que a gente vai transformar para double? De onde que nós pegamos o texto para transformar para double, né? Números com vírgulas. De qual componente? EDT peso. Então, vamos pegar do EDT peso o texto do peso e vamos transformar o texto, ó, o texto do peso, o texto que foi digitado pelo usuário, para double e vamos guardar nessa variávelzinha chamada peso. Faremos a mesma coisa com a nossa altura. Então, colocaremos altura vai receber um double, ponto, parse double. Da onde, pessoal, que estamos pegando o texto para calcular a altura? Do EDT, altura.getText.toString, certo? E coloca um ponto e vírgula ali. Pegamos o texto e convertemos ali para double, né? Agora, podemos fazer o cálculo? Claro que sim, faremos o cálculo. Então, IMC vai receber o peso. Como é que é o símbolo da divisão? É a barrinha. Então, barra, vou colocar aqui, ó, altura vezes altura, que é a mesma coisa que altura ao quadrado. Bom, o que me interessa fazer neste momento, pessoal? Me interessa mostrar ao usuário uma mensagenzinha, né? Que é, então, dizendo, olha, o teu IMC é tal e a tua tabela de IMC é essa daqui. Então, como é que nós faremos isso? Nós trabalharemos com um carinha que se chama Alert Dialog. Então, colocaremos aqui, ó, Alert Dialog, ponto, builder, tá? Que é um componente do alert, tá? Que é aquela mensagenzinha que vai abrir como se fosse um pop-up. E vamos dar um apelido para esse alert. Vamos lá, dar um apelido de MSG, né? Que recebe um novo alert dialog.builder. Tá? Então, estamos instanciando uma nova janela de alerta para ser aberta, mas nós temos que, dentro do parênteses, dizer onde que essa janelinha será aberta. E onde será aberta, pessoal? Na main activity. Então, colocaremos na main activity. Qual main activity? Esta main activity.
tá bom? Então, nós colocaremos aqui. Agora, um título. Eu vou colocar um título. msg.set title. O que é esse set title aqui? Eu vou colocar, olha, seu IMC é... 2 pontos. E vou colocar o mais depois das aspas, que serve para concatenar, né? Para mostrar uma variávelzinha junto com uma mensagem de string. Vou mostrar um IMC, que é quem guardou o cálculo ali da altura e do peso. Agora eu vou dar um msg.setMessage e vou colocar a mensagenzinha lá, ó, de como é o IMC, né? Então, vou colocar ali, ó, IMC abaixo de 18,5 abaixo do peso. Se eu der um contrabarra N, com N minúsculo, é claro, o que acontece? Ele vai quebrar a linha, vai mostrar o resto da mensagem na outra linha, tá? Vou colocar aqui, ó, IMC entre 18,6 e 24,9, peso ideal. Quero mostrar a mensagem em outra linha, o que eu faço? Vou colocar uma contrabarra N minúsculo. Vou dar um Enter. Vamos colocar lá, IMC entre 25,0 e 29,9, levemente acima do peso. E a gente vai colocar um contrabarra N, tá? Para pular a linha. IMC entre 30,0 e 34,9, obesidade grau 1. Opa! Vamos lá, dar contrabarra N. Vamos continuar. IMC entre 35,0 e 39,9, obesidade grau 2. E agora, IMC acima de 40,0, obesidade grau 3. Não podemos esquecer do ponto e vírgula no finalzinho da mensagem, tá? Todos os mais que eu coloquei foram para concatenar a mensagem. E vamos seguindo aqui, colocando. Bom, mostrei o título, mostrei a mensagem, agora eu vou colocar msg.setNeutralButton, que é o botãozinho lá de OK, né? Que eu coloquei lá pra gente fechar. Então, eu vou botar um OK e dizer, olha, ele não tem programação nenhuma, ele é simplesmente um botãozinho de OK, ele é padrão, quando eu clicar nele, a mensagenzinha apenas vai fechar. E agora eu vou botar o msg.show. O que significa msg.show? Significa que ele vai mostrar na tela o alert ao usuário. Bom, pessoal, ainda temos que trabalhar com mais uma questão. Ali na nossa parte principal, nós temos um menuzinho. Então, como é que nós faremos esse menuzinho? Bom, primeiramente, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter que, dentro aqui do res, vamos ter que criar uma pasta chamada menu, tá? Onde nós teremos recursos de menu e nós criaremos, então, cada menuzinho que irá abrir sua respectiva telinha. Mas isso eu vou deixar por último, porque nós ainda temos que criar as próximas telas. Então, lá no finalzinho da aula, a gente volta, cria o menu e já deixa a programaçãozinha aqui pronta. Tá bom, pessoal? Agora, nós iremos criar a nossa activity referente aeróbico.
Só que antes nós temos que criar a classezinha dos exercícios aeróbicos para poder abrir as suas imagens com seus respectivos textos, tá certo? Acompanhe isso aí então em seguida.